Existe o banco perfeito, que pensa com a sua cabeça, que conhece melhor que qualquer um seus funcionários, seus clientes e tudo o que eles realmente querem. Existe o banco perfeito, que cresce quando sua empresa cresce, que muda quando suas necessidades mudam, que mantém o dinheiro circulando dentro do seu ecossistema e cuida muito melhor dele. Existe o banco perfeito, e ele não é o dos comerciais de TV, nem o do discurso dos gerentes. O banco perfeito é o seu, quando você decide ser o seu próprio banco. A DOC é para quem tomou essa decisão. Se a sua ideia é oferecer serviços, cartões e produtos, nós decodificamos o universo financeiro. Se sua estratégia é contratar só o que faz sentido para o seu negócio, nós nos dividimos em módulos. Se o seu desejo é transformar e simplificar a vida dos seus clientes, nós criamos experiências únicas. Somos a tecnologia e a infraestrutura para você ser o banco. Somos o que é preciso para você ser tudo o que quiser. Seja seu banco. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, obrigado. Obrigado de novo pelo convite da Associação Brasileira de O2O. Obrigado a todos vocês que estão conectados aqui no canal 5 para a gente poder ouvir um pouquinho sobre Open Banking. Eu cheguei a mencionar algumas palavras, né? Eu fiz algumas menções ao Open Banking no painel de hoje cedo, mas eu acho que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E a intenção dessa palestra aqui é, na verdade, colocar um pouquinho de temas diferentes na cabeça de vocês com relação ao Open Banking. Acho que se fala muito de Open Banking hoje como algo que vai vir de encontro aos bancos, né? Vai vir para poder trazer mais competição aos bancos e aí aos bancos tradicionais e consequentemente impactá-los negativamente. E eu queria tentar abrir um pouquinho a cabeça de vocês aqui e mudar um pouquinho o mindset para transformar o Open Banking numa oportunidade e deixar de colocar o Open Banking como um ponto simplesmente negativo aos olhos dos bancos, falando um pouquinho da experiência que o Open Banking está tendo lá na Europa, falando um pouquinho sobre a experiência que os bancos que aderiram ao Open Banking lá na Europa estão tendo e discorrendo um pouquinho sobre diversos outros temas com vocês. Então, o tema é o que vem depois do Open Banking. E aí, para a gente poder começar a falar de Open Banking, eu sempre inicio colocando duas perguntas, tá? São, na verdade, dois temas que a gente precisa conceitualizar aqui para a gente poder conseguir seguir adiante. O primeiro deles é sobre o que é a API, que na verdade é a matéria-prima básica do Open Banking. O Open Banking funciona por conta de APIs. E o segundo é o que é Open Banking, então. E aí, o que são APIs? Eu gosto bastante dessa imagem e eu gosto bastante da analogia. Para quem já me ouviu em palestras, principalmente falando sobre Open Banking, vocês já devem ter ouvido eu fazendo a analogia com relação a APIs versus um restaurante. E eu gosto muito desse exemplo e vou usá-lo novamente. Então, o que são APIs? Você entra dentro de um restaurante, você senta, chega um garçom, e aí esse garçom chega para você e te pergunta o que você gostaria de comer. E você faz o seu pedido, esse garçom vai lá e leva para dentro da cozinha e coloca para o chefe, então, chefe, eu quero que você faça um determinado prato XYZ. O que no final do dia está acontecendo ali, essa interação entre essas três partes, entre você, entre o garçom e entre o chefe da cozinha, é basicamente uma experiência de APIs. Então, o que uma API faz? Uma API ela consegue entrar dentro de um determinado ambiente tecnológico, fazer uma determinada operação, ou seja, pedir uma determinada informação para um banco de dados, ou calcular algum tipo de regra de negócio com base em informações providas por um determinado banco de dados e entregar essas informações por meio, então, de uma camada, que é, então, a camada de API, fazendo as analogias que a gente está fazendo aqui, o banco de dados e as regras de negócio estão, então, dentro da cozinha, na mão do chefe de cozinha. As APIs são, então, o garçom e você é aquele que requisita aquela informação lá da cozinha, você é aquele que requisita aquele determinado prato do chefe e o chefe vai lá e te entrega esse determinado prato. Então, gosto muito dessa analogia, espero que vocês tenham entendido. E as APIs são utilizadas, então, para prover o serviço de Open Banking. Imagine o seguinte, imagine agora que
você não tem mais um restaurante somente, você tem um food court, você tem uma praça de alimentação, você está dentro de uma praça de alimentação e aí você tem a possibilidade de pedir um prato de um determinado restaurante, de outro determinado restaurante, de outro determinado restaurante. Agora imagine que dentro dessa praça de alimentação, se você vai lá e escolhe pedir um determinado sanduíche no McDonald's, a batata frita que vem do McDonald's, na verdade, é provida pelo Burger King. O sanduíche provido para o McDonald's, na verdade, vem do Bob's ao lado. E aí o McDonald's, na verdade, vai lá e encapsula tudo isso, coloca algum molho especial e entrega isso para você. A experiência do Open Banking, fazendo analogia com o restaurante, é a mesma experiência. Você consegue unir todos os restaurantes, você consegue unir diversos restaurantes, você consegue unir informações de diversos bancos. Essas informações são providas então para um determinado ente. Este ente manipula essa informação e então entrega essa informação para outrem, no caso nós mesmos. Deu certo ali? Vamos lá. O que Open Banking, então, muda no cenário brasileiro? O que o Open Banking transforma na vida das instituições financeiras, na vida dos bancos, tá? Ele muda muita coisa. O livre acesso a dados que antes eram guardados dentro dos bancos de dados desses bancos, o livre acesso ao dado da sua inadimplência, o livre acesso ao dado da sua adimplência, o livre acesso ao dado de qual que é o seu comportamento de consumo, o livre acesso ao dado de qual que é a característica da sua família e como essa família consome ao longo de um determinado período mensal. Antes, essa informação era somente de uma instituição financeira e o Open Banking ele prevê, então, por meio de regulamentação, óbvio, porque ninguém vai fazer isso, pelo menos a princípio ninguém faria isso, ninguém abriria essas informações sem algum tipo de ordem regulamentar, de ordem regulatória. Então, por meio da regulamentação, o Open Banking prevê que os bancos agora eles precisam abrir esse tipo de informação para outras instituições financeiras, outras fintechs, outras big techs, ou mesmo para nós, indivíduos, seja pessoas físicas, seja pessoas jurídicas. O princípio básico do Open Banking é que, na verdade, o detentor da informação não é o banco. O detentor da informação é o fato gerador da informação. E o fato gerador da informação é, na verdade, aquele que gera a informação. E aquele que gera a informação são as pessoas físicas e jurídicas ligadas àquele banco. Então, o princípio básico, o cerne básico do Open Banking é que um banco não pode ter posse de uma informação que eu gerei. E se eu gerei essa informação, eu tenho o direito de entregar essa informação que eu gerei para outrem. Então, se eu pago ou não pago minha fatura de cartão de crédito, se eu consumo ou não consumo em um determinado restaurante no final de semana, se a minha família tem um determinado comportamento de consumo no período mensal e outra tem outro determinado comportamento de consumo, essa informação é minha. E o Open Banking, então, prevê que você precisa entregar essa informação, ou as instituições financeiras que as guardam, precisam entregar essa informação, se assim eu quiser. Então, o livre acesso de dados, e esse é o senso comum, o livre acesso de dados vai promover, já está promovendo na Europa e vai promover aqui no Brasil, maior competição. Óbvio, hoje a gente tem 5 bancos, como eu falei no meu painel um pouquinho mais cedo. Hoje nós temos 5 bancos e esses 5 bancos são detentores de 82% de market share. Falar que não existe competição, eu acho que é uma mentira. Existe muita competição no mercado bancário, mas existe muita competição entre estes 5 bancos. Então eles competem entre si de igual para igual, mas as outras centenas de instituições financeiras, no Brasil tem mais ou menos 170, a outra centena de instituições financeiras, na verdade, elas competem por 20% de market share. E esse 80%, se você vê a curva, ele mantém-se ao longo dos últimos anos. Então, óbvio, Open Banking vai trazer maior competição, sim. Óbvio que os bancos precisam estar atentos a isso. Bancos, instituições financeiras, seguradoras, etc. O Open Banking vai trazer inovação, porque é óbvio que 1000 cabeças pensam melhor do que 5.
embora com certeza a capacidade do pessoal que está lá dentro dessas instituições financeiras hoje seja assim fora do comum, são efetivamente outliers, é uma questão estatística. 1000 cabeças pensam melhor do que 5 cabeças. Então é óbvio que 1000 cabeças tendo acesso às informações que estes bancos hoje têm, vão gerar inovação, vai gerar inovação. Então com certeza, senso comum também, competição e inovação a partir do livre acesso a esses dados. E por último, e o mais fatídico, né, que é o que eu gostaria de combater um pouquinho, é o senso comum de que Open Banking vai destruir as instituições financeiras tradicionais. Todo mundo fala, eu lembro 2015, 2014, quando começou a discussão de Open Banking lá na Europa, eu lembro que os próprios bancos falavam, aqui no Brasil eles ainda não chegaram a falar isso, acho que a gente tem um caminho para poder chegar lá e eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu lembro que em 2015, quando a gente começou a falar de Open Banking em UK, 2014, 2015, os próprios bancos falavam que o Banco Central Europeu estava querendo promover por meio dos bancos centrais de cada um dos países, levaria à morte deles mesmos e, consequentemente, a uma desestabilização econômica. E aí eles faziam referência, e vários artigos falavam sobre isso, eles faziam referência ao too big to fail. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas a partir do momento que você tem uma relação muito intrínseca entre diversos agentes do mercado financeiro, se um cai, é um efeito dominó. Então isso aconteceu em 2008, por exemplo, 2008, 2009, e os bancos faziam referência com relação ao Open Banking, faziam referência a essa queda em dominó, ao too big to fail, e aí soltavam vários artigos, Financial Times soltou alguns e tal. E hoje a experiência deles é diferente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que a gente acredita, tá? A gente acredita que essa visão é uma visão míope, e não é uma visão míope de 2 graus, de 3 graus de miopia. É uma visão míope de 15 graus de miopia. Tá? É uma visão míope porque parte do pressuposto que o valor do banco está nos dados que ele tem. E na nossa opinião, ela é sim, um míope consegue enxergar alguma coisa, né? Então, ela é sim uma visão que tem o seu ponto positivo ali, tem o seu mérito, mas com certeza o valor de um banco, o valor de uma instituição financeira, seja para si mesmo e para os seus acionistas, seja para toda a infraestrutura econômica de um determinado país e para toda a infraestrutura econômica do globo em si, não é somente os dados. E, na verdade, é muito menos os dados que ele tem e muito mais a maneira como ele trata esses dados e a maneira como ele entrega esses dados. Então, a gente acredita que essa visão de Open Banking simplesmente trazendo maior competição, Open Banking simplesmente trazendo mais inovação e Open Banking levando à morte das instituições financeiras como nós conhecemos, é míope. E aí é míope por quê? Por conta de 5 mudanças fundamentais do ser humano nos últimos 3, 4 anos. Tá? Eu diria até um pouco antes, mas agora está muito mais perceptível. Nos últimos 3, 4 anos está muito mais perceptível. E quais são essas 5 mudanças? Mudanças do ser humano e mudanças da sociedade em si. Um mundo em que, depois da década de 40, depois de 1945, dava muito valor a balanço patrimonial, dava muito valor a ativos bucados no seu balanço patrimonial, dava muito valor a capital, passou a dar mais valor a dados, que são bens intangíveis e não passíveis de valoração de uma maneira simples. Segunda mudança fundamental. O mundo passou a consumir serviços financeiros efetivamente. Então, da mesma maneira como você vai num restaurante e você consome um prato, você aprecia uma determinada gastronomia, da mesma forma como você vai no supermercado e consome aqueles produtos que eles estão vendendo, da mesma maneira como você vai numa empresa de serviços e consome um determinado serviço, os bancos, até 2010, a relação financeira, a relação pessoal que um banco tinha com um determinado indivíduo, seja esse pessoa jurídica, seja esse pessoa física, ela não era pautada numa relação de consumo,
ela não era pautada numa relação bilateral, ela não era pautada numa relação em que o banco te dizia algo e você podia retrucar. Ela não era pautada numa relação em que eu tivesse poder de escolha, eu como indivíduo, de novo, indivíduo, pessoa física e pessoa jurídica. Isso mudou. Isso mudou de 2010 para cá, isso mudou um pouquinho mais, de maneira mais relevante de 2013, 2014 para cá, principalmente no Brasil. Exemplos como Nubank, exemplos como Inter, exemplos como Agibank provam para nós que o indivíduo tem poder de escolha. E se você olha um pouquinho os números destes bancos, destes novos bancos, né, que a gente pode classificar como neobanks ou como challenger banks, se a gente olha um pouquinho os números deles, estes bancos, eles não estão somente bancarizando o desbancarizado, que é muito comum da gente falar também. Quando a gente fala no Nubank, ele está sendo a escolha de alguém que já é bancarizado. E isso faz toda a diferença, porque a relação do ser humano com as instituições financeiras passou a ser uma relação de consumo e não mais uma relação de uso. Terceira mudança, um mundo de diferentes. Eu falei um pouquinho também sobre isso no painel mais cedo. É impossível, não é uma questão de competência técnica ou não, é impossível 5 bancos conseguirem entregar experiências diversificadas, únicas, para 180 milhões de brasileiros. Se a gente divide, vamos falar que cada um desses bancos toma conta então de um balde de 30 a 35 milhões de brasileiros, é impossível você entregar por meio de 3 apps. A maioria desses 5 bancos tem 3 apps, não sei se vocês já perceberam. É um app alta classe, um app média classe e um app geral, né, que eles chamam de standard ou classic, que por aí vai. Cada um dos bancos tem uma maneira de chamar. Não é uma questão de que o time deles é mais competente ou menos competente que o outro. É uma questão de impossibilidade técnica. Não é prático, não é possível que ele consiga entregar experiências únicas da maneira como a população agora quer, dado que ela consome serviços financeiros, cuidando de 40 milhões de pessoas. Então, hoje nós vivemos um mundo que uma revendedora de cosméticos, um reciclador de lixo, um motorista de caminhão, um motorista de Uber ou 99, ele quer ter experiências muito mais ligadas ao seu dia a dia do que o normal, do que o antigo, né? Quarto, e esse aqui é interessante, de 2014 para cá a gente começou a perceber isso. De 2014 antes, e eu participei disso bastante, dado o meu histórico, 2014 para trás, quando a gente chegava numa grande empresa, essa grande empresa tinha um time de corporate development de 10, 20, 30, 40 pessoas, dependendo da empresa. E um time de business development de uma pessoa. Então, um time dedicado a M&A, a comprar outras empresas, ou a construir do zero, que seria o conceito de corporate development, muito grande. E um time para desenvolvimento de negócios, desenvolvimento de parcerias, de 1, 2 pessoas. E isso vem se invertendo. Então, as grandes empresas hoje, principalmente aquelas que a gente chama de incumbents, sejam instituições financeiras, sejam de outros setores, elas têm entendido que fazer parcerias é mais rápido e gera mais valor para o acionista do que construir dentro de casa ou do que comprar uma outra empresa. E por último, um mundo em que produtos são muito menos importantes do que a experiência que é entregue. Então, produto, e aí por produto eu digo, se você abre o portfólio de produtos de um banco tradicional, você não sabe o que você quer consumir. Se você abre o portfólio de produtos de um banco não tradicional, você tem 3, 4 opções de consumo. Por quê? Porque eles focam em como você consome esses produtos. Eles focam na experiência com que eles entregam esses produtos. O portfólio de produtos é menos importante do que a experiência com que eu entrego. É melhor você focar do que você diversificar muito o seu portfólio de produtos. E aí, estes 5 pontos geram um mundo em que atores compartilham acessos.
Os 5 pontos juntos geram um mundo em que atores compartilham contábil, jurídico, regulatório, fiscal, pessoas, recursos humanos e por aí vai. Essas 5 mudanças fundamentais que vêm acontecendo nos últimos 4 ou 5 anos permitiram, criaram o arcabouço para o que eu vou começar a comentar agora, nos últimos 5 minutos com vocês, do que é a nossa visão com relação à nossa visão, eu digo a visão da DOC com relação ao Open Banking e como isso pode mudar o cenário no Brasil, como vem mudando o cenário em outros países. Todo gráfico de Open Banking, eu não sei se vocês já viram, mas todo gráfico de Open Banking, ele é um gráfico de fluxo. Ele é um gráfico que antes tinha um banco que criava APIs única e exclusivamente para o seu aplicativo, para o seu próprio aplicativo. Agora ele é um banco que cria APIs para os seus próprios aplicativos, mas ele cria APIs também para outras instituições utilizarem. Então ele é sempre um gráfico one way, que a gente chama, né? Um gráfico de fluxo. E aí em 2019, a Capgemini soltou um report, e eu achei bastante interessante e decidi trazer aqui para vocês, com uma diferença sutil. Este gráfico aqui, ele não é um gráfico de fluxo, ele é um gráfico que coloca o banco no meio. Tá? E por que isso é importante? Isso é importante porque o banco, ele, na maioria dos fluxos que a gente vê com relação a explicações sobre Open Banking, ele implicitamente prevê uma menor importância dos bancos. E esse report da Capgemini, ele coloca os bancos no meio porque os bancos aumentam de importância no mundo com Open Banking. Por quê? Porque os bancos são o ente regulado e vão continuar sendo o ente regulado. Na nossa opinião, é muito mais fácil de uma fintech, é muito mais fácil de um neobank, é muito mais fácil de um challenger bank focar naquilo que é importante para ele, que é como que ele vai entregar experiência, como que ele vai atingir o mercado que ele quer, como que ele vai conseguir sensibilizar o nicho de mercado que ele quer, se ele estiver sendo backed, se ele estiver sendo suportado por uma instituição que tem compliance de décadas, regulatório de décadas, onboarding testado há décadas. Então, óbvio, e aí eu vou comentar um pouquinho aqui, óbvio que estes entes aqui, os bancos, eles precisam mudar o mindset deles. Eles precisam entender que uma diminuição de receita vai acontecer. Eles vão, com certeza, ter que entregar uma parte daquilo que gera receita para eles para outros. E estes outros são as fintechs, as big techs, esses novos entrantes. Que alicerçados em cima deles, em cima destes bancos, pode gerar, e com certeza vai gerar, e na Europa isso já está acontecendo, em UK isso já está acontecendo, e o Morgan Stanley colocou uma notícia muito interessante, que o Vitor até mencionou há 3 semanas atrás, falando disso. Embora a receita diminua, a diminuição de custos acontece em maior proporção. Isso significa que o número de agências diminui, o número de overhead diminui, o número de pessoas operacionais diminui. Então, todo o volume de custos que antes era necessário para poder suportar um determinado nível de receita, quando a gente fala de Open Banking, em um Open Banking que os bancos, as entidades incumbentes, elas provêm esses serviços para entrantes, e esses entrantes focam naquilo que, na minha opinião, importa para eles, que é como que eles vão atingir o mercado, faz com que, sim, estes bancos incumbentes tenham que entregar parte da receita para essas novas instituições, para esses novos entes, mas ocorre uma diminuição de custos em maior proporção. E isso gera, então, uma maior margem absoluta, ou a mesma margem absoluta, uma mesma ou maior margem absoluta e percentual, o que, consequentemente, entrega mais valor para o acionista, ou o mesmo valor para o acionista. O acionista de banco está interessado em return on equity, retorno sobre equity. Segundo ponto, regulador enxerga benefícios. Adoraria que você tivesse a oportunidade de perguntar para alguém do Banco Central qual é, na visão dele, a próxima dificuldade que o Banco Central como ente regulador vai se ver frente a.
E todos eles, pelo menos com todo mundo que eu conversei do Banco Central, todos eles respondem a mesma coisa. Hoje, regular 170 instituições financeiras já exige um tamanho de time e uma necessidade de overhead de X. Para a gente poder regular 1000 fintechs, mais 170 instituições financeiras, a gente não tem time para poder conseguir fazer isso. Tá? Então, se o regulador tem essa preocupação, nada mais justo do que ele continuar regulando 170 instituições financeiras e essas 170 instituições financeiras descerem um viés de regulação para os seus parceiros. É um tema, essa aqui é uma frase maravilhosa que a gente usa dentro de casa, inclusive com o nosso diretor de compliance. Compliance não se aprende com anos de experiência. Compliance se aprende com décadas de experiência. Então, não adianta a gente acreditar que uma fintech que contrata uma pessoa de compliance para poder montar o time de compliance, somente porque esse diretor ou essa diretora de compliance, que vai responder do ponto de vista estatutário para o Banco Central, ela tem anos de experiência em outra instituição financeira, que aquela empresa, que aquela nova fintech está segura o suficiente. Não está. Compliance exige fine-tuning diário a cada minuto de processo. E isso daqui, eu como diretor da DOC, é o que mais me preocupa. Isso aqui quebra instituições financeiras. E não adianta a gente acreditar que a nova fintech vai conseguir colocar isso de pé em meses. Tá? Isso aqui exige anos e décadas. É por isso que a gente bebe muito nos nossos bancos parceiros. E aí, novos entrantes, aprendendo sobre fraude, diminui a robustez e confiabilidade do sistema. E por que o aprendendo está entre aspas? Fraude no país, principalmente no Brasil, principalmente na América Latina, é uma arte. Um time de fraude para poder conseguir evitar perdas, um time de fraude de uma instituição financeira ou de uma instituição de pagamentos para poder conseguir evitar perdas nesse país, ele precisa efetivamente ser mágico. E os bancos, as 170 instituições financeiras desse país, e principalmente os 5 major banks, os 5 grandes bancos que detêm 80% do market share, eles detêm 80% de market share por um motivo, que eles são bons em coisas desse tipo. Uma fintech alicerçar-se, então, num banco tradicional para poder aprender sobre fraude, para poder aprender sobre compliance, ao mesmo tempo que entrega serviço para quem efetivamente ele tem que entregar serviço, faz o seu go-to-market direito, tem somente pontos positivos. E aí, por último, acesso a funding, seja via mercado de capitais, seja via endowment do indivíduo. Acesso a funding, não adianta a gente acreditar que, por conta desses novos peer-to-peer lending, as coisas vão mudarem. A maioria das plataformas de empréstimo diferentes hoje que existem nesse país, na verdade, continuam utilizando os bancos. Tá? Desafios. E aí eu coloco as 4 fases. E aqui eu coloco também onde nós estamos com relação à percepção dos bancos. E aí é o meu último slide, pessoal. Alguns bancos ainda estão na fase da negação. Ainda estão na fase de irem ao jornal, algum desses 5 grandes bancos, ainda estão na fase de irem ao jornal e dizerem: isso não vai me impactar. Muito em breve, já tem alguns migrando para a fase da raiva, dizendo que estas fintechs elas vão trazer instabilidade para o sistema por conta do acesso às minhas informações. Quando essa fase da raiva acabar, eles vão migrar para essa fase da negociação. E essa fase da negociação, que é muito mais interna do que externa, é quebrar paradigmas internos. É chegar dentro do conselho de administração e falar: eu preciso deixar de ter share of mind. A minha marca, Itaú, Bradesco, Santander, não vai estar mais nas pesquisas anuais como a marca mais lembrada pelo brasileiro. A marca mais lembrada pelo brasileiro vai passar a ser a marca da pequena fintech, da revendedora de cosmético, a marca da pequena fintech que provê serviços de conta digitais para um motorista de caminhão e por aí vai. Só que isso é uma quebra de paradigma. E isso não é simples de ser feito dentro de uma instituição que é quase secular, dentro de instituições que são quase seculares. E no caso do Banco do Brasil, por exemplo, uma entidade secular.
E aí, por último, que já é a fase de 90% das instituições financeiras da Europa, a fase da aceitação. E aí a fase da aceitação é a fase que efetivamente promove mudança. Porque se nada mudar, aquela instituição financeira passa a perder dinheiro. Então agora a corrida é outra. A corrida é, deixa eu desenvolver o máximo possível o meu ecossistema de parceiros que se plugam em mim para poder ter acesso a serviços financeiros, com toda a minha experiência de anos e anos, de décadas e décadas, para que eu consiga continuar tendo a minha última linha do meu balanço incólume e, consequentemente, continuando tendo return on equity. Pessoal, basicamente é isso. Eu peço desculpa pelos primeiros minutos. Foi difícil pegar a concentração aqui, dado o barulho. Mas eu agradeço muito. Eu estou à disposição, caso vocês queiram bater um papo. E é isso. Obrigado, pessoal.